Olá, minha galerinha do 7º ano, professora Suzane. Hoje nós estamos na nossa aula número 7. Finalmente vamos acabar a parte teórica do capítulo 4, falando do reino fungi, tá? No reino fungi nós encontramos os fungos, tá? Organizados em 2 filos, eumicetos e mixomicetos, e em grupos dos zigomicetos, dos ascomicetos, dos basidiomicetos, dos deuteromicetos, certo? Essa classificação é bastante discutida e controversa no meio científico, tá? Porque agora, com o advento do mapeamento do DNA, a sequência de DNA dos organismos, está se deslocando espécies de um filo para o outro, de um grupo para o outro. Mas essa, por enquanto, ainda é a classificação para nível fundamental mais aceita. Tá bom, professora. Você fala esse monte de nome complicado e daí? O que são fungos? Vamos primeiro às suas características gerais. Olha aí, são macroscópicos ou microscópicos, são unicelulares ou pluricelulares, são eucariontes, ou seja, tem núcleo, né? Tem carioteca, e são heterótrofos, tá? São microscópico ou macroscópico, pode-se ver a olho nu, como pode-se ver só ao microscópio. Eles são uni ou pluricelulares. Os fungos são seres bem diferentes dos outros grupos de seres vivos, tá? Por isso, eles são classificados um reino só para eles, o reino fungi. Apesar de existirem formas unicelulares, nós chamamos leveduras, né? Levedos, os fungos são organismos eucariontes e heterotróficos, formados, notem aí no desenho, por um emaranhado de filamentos chamados de hifas. Não são raízes, tá? Não são plantas. A gente nunca pode confundir fungo com planta, porque ele é muito mais próximo dos animais do que das plantas, porque eles são heterotróficos, ou seja, eles não fabricam o próprio alimento. Então, eles são formados por esse emaranhado de filamentos, que nós chamamos de hifas, que podem ser de 2 tipos. Olha aí embaixo, conforme está no livro de vocês. Hifas cenocíticas ou aseptadas, tá? A parede celular das hifas é composta de quitina, mesma substância encontrada no exoesqueleto dos artrópodes. Olha só como há semelhanças mais com o reino animal que com o reino vegetal. O conjunto de hifas forma o micélio, tá? Então, o que é micélio? Um conjunto de hifas, que pode crescer sem parar até quando o fungo encontrar alimento e condições favoráveis para sobreviver. Tem fungos aí maiores que um campo de futebol, tá? Lembrando que o crescimento das hifas ocorre apenas em suas extremidades, ok? Beleza, Suzane, eu entendi. Um monte de nome diferente, vários grupos, são mais próximos dos animais, são heterotróficos, mas são heterotróficos como assim? Como que os fungos se alimentam? Então, certos fungos, muitos deles conhecidos como cogumelos, né? Possuem uma estrutura reprodutora que nós chamamos de corpo de frutificação, que fica acima do solo. Nem todos os fungos têm, tá? Os cogumelos têm. Os fungos são seres que vão utilizar inúmeras fontes de alimento, fontes orgânicas de alimento. A espécie de fungo que se alimenta de matéria orgânica viva, né? Causando doença em plantas e animais, e apodrecimento de frutas, verduras. E há outros fungos que vão se alimentar, cuja nutrição a gente fala que é sapróbia, ou seja, absorve moléculas orgânicas de cadáveres, de plantas, de animais, tá? Que já morreram. Cadáveres de plantas, de animais. Essas espécies de fungos são imprescindíveis na natureza, tá? Porque elas auxiliam as bactérias heterotróficas na reciclagem dos elementos. Então, notem que eu coloquei para vocês aqui um esqueminha. Então, nutrição. Eles podem ser heterotróficos, fazendo
reciclagem da matéria orgânica, decomposição. E como que é feita essa alimentação? Como eles recebem esses nutrientes? Por absorção. E essa absorção, ela é extracelular. O que que o fungo faz? Ele libera para fora do corpo dele, extracorpórea, suas enzimas digestivas. Depois que ele libera para fora do corpo, o alimento começa a ser digerido, depois ele só absorve, como se ele sugasse, tá? Aquele alimento já digerido. Então, é uma digestão por absorção fora do corpo do fungo, tá? Extracorpórea, extracelular. Então, é assim que eles se nutrem. Aí eu trouxe para vocês aqui uma animação mostrando o cogumelo, esse que tem essa parte, esse corpo de frutificação, ele nascendo em vários ambientes e ele vai formando esse corpo conforme tem matéria orgânica aí para ele se alimentar. E aqui tem o nosso resuminho. Então, são heterotróficos por absorção, a digestão é fora do corpo, extracorpórea, podem ser decompositores, podem ser também simbiontes, ok? Então, vamos ao grupo dos classificação, o grupo dos zigomicetos, certo? Esses são fungos primitivos, de organização mais simples, com hifas, sem parede transversais, sem septos. Podem ser terrestres ou aquáticos, sem formas móveis, em qualquer fase de sua vida. Então, sempre sem conseguir se movimentar. A maioria desses fungos é decompositora de matéria orgânica e alguns são parasitas de plantas e de animais. Gênero bastante conhecido desse grupo são esses aí da ilustração, conhecido como bolor negro de pão e das frutas. Grupo dos ascomicetos, tá? Esses fungos aí são muito úteis para os seres humanos. Eles correspondem ao grupo de fungos mais numerosos, tá? A característica é apresentar um asco, uma estrutura resultante da sua reprodução sexuada. A maioria dos ascomicetos vai realizar decomposição de matéria orgânica, mas alguns podem parasitar vegetais. O gênero Saccharomyces, tá? Ele é muito usado na alimentação, na fabricação de pão, de cerveja, de vinho, do álcool etílico, tá? O gênero Aspergillus é usado na fabricação do saquê, do molho de soja. E igual o mesmo gênero que faz o antibiótico, a penicilina, a gente tem uma outra espécie, que é o Penicillium roquefort, que vai fazer o queijo que leva o nome dele, Penicillium camembert, que vai levar o nome, os queijos que levam o próprio nome do fungo, né? São queijos com sabor especial. Eu gosto muito, mas muita gente não gosta, né? O queijo mofado é queijo com fungo, sim. E os basidiomicetos? São os fungos conhecidos como cogumelo. É o cogumelozinho que faz o Mário crescer lá. Mas olha, na natureza a gente não come fungo, cogumelo, sem saber a procedência, só os comercializados, porque do mesmo jeito que tem alguns que são muito apreciados na indústria alimentícia, tem outros que podem matar, tá? Tem substâncias alucinógenas, até usado para fazer certos tipos de droga e tudo. Então, a gente não come o que a gente não sabe, né, como funciona. Principalmente os mais coloridos. Lembra que na natureza as coisas muito coloridas gritam assim, não me coma porque eu posso te fazer passar mal, morrer e tudo mais. Esses cogumelos são considerados os fungos mais evoluídos, tá? Podem ser encontrados desde tronco de árvore, solo úmido, em plantas e em matéria orgânica. Muitos são parasitas de vegetais, causam doenças em vegetais. Uma delas é a ferrugem, outra os carvões, chamam carvões da lavoura. E os deuteromicetos?
Foi uma classe criada para reunir os chamados fungos imperfeitos. Por quê? Os fungos imperfeitos, sabe-se que na reprodução sexuada, né, ele produz esporos, mas já na assexuada ele produz esporos, só conhece esse tipo, tá? Então, foi uma classe, então, deixa eu me expressar melhor. Foi uma classe, então, criada para reunir os chamados fungos imperfeitos, cujo estágio de reprodução sexuada, né, ainda não conhece, só tem conhecimento da reprodução assexuada dele por esporos. Lembrando, reprodução assexuada não envolve gametas, desse fungo imperfeito é por esporos, mas ele tem uma fase sexuada que ainda não se tem registro, ok? Aí a gente chega nesse filo dos mixomicetos, tá? Que são fungos de aspectos gelatinosos, encontrados em lugares úmidos, sombrios, como chão de floresta, folhas, troncos em decomposição. O corpo desses fungos, eles podem ser formados por uma célula com um núcleo só, isolado, ou pode também formar colônias, tá? Os mixomicetos, eles se assemelham a protozoários em certas fases da vida deles. Por quê? Porque eles são, como as amebas, eles são capazes de emitir pseudópodes. Você lembra? Falsos pés. Reprodução. Os fungos podem se reproduzir tanto sexuadamente, ou seja, gameta masculino e feminino, quanto assexuadamente, certo? Suas estruturas reprodutivas liberam milhões de esporos. Esporos é uma célula muito leve que pode ser levada pelo vento, pela água, pode chegar a qualquer lugar. Se ela cair em lugares úmidos e com alimento, com nutrientes para o fungo, eles germinam e produzem novos micélios, lembram? Que são conjuntos de hifas, que podem ainda se desenvolver e se tornar um outro fungo. A reprodução assexuada, então, olha, pode ser por esporulação, brotamento, né, no caso de alguns unicelulares, além da cisparidade, que é aquela divisão, né, uma célula mãe gerando duas células filhas. Outra forma também é a fragmentação, né? O micélio ali, ele pode se fragmentar e gerar um outro fungo fixa no substrato e um outro ser vivo. A reprodução sexuada, como está aí, ela é a união das hifas de dois fungos diferentes. Então, vai unir e vai fundir os citoplasmas e vai gerar um fungo diferente, tá? Fungos podem chegar a um tamanho gigantesco. Vai crescendo por baixo do substrato, esses micélios podem ocupar o tamanho de um campo de futebol para mais, tá? Nos dias atuais, são conhecidas mais de 70 mil espécies de fungos, mas quem estuda fungo, né, acredita que no mundo há aproximadamente 1,5 milhão de espécies. Qual é a importância dos fungos? Primeiro, os fungos e as bactérias são principais decompositores da natureza, então tem um importante papel na reciclagem dos nutrientes orgânicos, que é fundamental para o equilíbrio da natureza. Algumas espécies de fungos são utilizadas na produção de alimentos, que a gente já falou delas. Faz queijos, bebidas, medicamentos, tá? Os fungos unicelulares, conhecidos como leveduras, são utilizados na fabricação de pães e bebidas alcoólicas. Alguns cogumelos, conhecidos como champignon, shiitake, shimeji, são empregados na culinária e consumidos em diversos pratos aí. Na fabricação de certos tipos de queijo, né, como eu já falei, são empregados esses fungos que têm um sabor bem marcante, bem característico. Uma outra importância é na produção de antibióticos e outros medicamentos também. Na natureza também há fungos parasitas, tá? Que causam doenças, tanto em animais como plantas. Uma doença conhecida nas plantas é a ferrugem do café, ferrugem do cafeeiro, tá? Na gente tem as micoses de pele, tá?
frieira, pé de atleta, ali pode ser a proliferação de fungos. Aí eu deixei algumas outras importâncias dos fungos aí para vocês. Nesse mapa mental que eu não sei quem foi que fez para dar o crédito, mas tem aí a importância na agricultura, nos alimentos, tá? No meio ambiente, no meio farmacêutico, tá? Na saúde, né? Já que ele causa doenças. Agora é com você. Deixei para vocês essa semana a atividade das páginas 84, 85 e 86. E também esse link de um vídeo que está hospedado aqui, mesmo no YouTube, que vai falar mais sobre fungos, tá? No mais, a nossa aula termina aqui. Eu continuo com saudade de vocês. Quero deixar meu carinho todo especial a cada um de vocês, principalmente aos que estão comentando lá, né? Nas páginas, nos comentários, nas aulas e tudo. Fiquem com Deus, se cuidem e até a correção.